durante este ano, se há um glória, glória, aleluia que nós estamos dando, é exatamente ao nosso relacionamento com Jesus. E de todos os relacionamentos que nós devemos prezar, com os quais devemos trabalhar, os quais devemos nutrir, o principal sempre foi, é e sempre será o relacionamento com Jesus. E por isso, já há 2 semanas, nós estamos refletindo sobre o tema geral, Jesus e eu. E você pode dizer a mesma coisa, Jesus e você, meu irmão e minha irmã, Jesus e eu. É o relacionamento por excelência, é o relacionamento principal que eu e você queremos nutrir durante todo este ano. Aliás, já vem sendo desde o ano passado, do ano retrasado, do ano anterior, sempre Jesus e eu. E nós temos procurado enfocar alguns ângulos desse tema Jesus e eu. Isto é, o que é que a Bíblia nos ensina? E a partir da palavra de Deus, porque afinal de contas, ela é a nossa única regra de fé e prática, e devemos prezar a palavra, amar a palavra, e aqueles verbos básicos sobre os quais eu já falei e de vez em quando eu levanto, não é? Ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, memorizar a palavra e praticar a palavra. São 5 expressões verbais, por assim dizer, fundamentais para esse relacionamento Jesus e eu, Jesus e você. Porque não pode haver nenhum relacionamento com Jesus fora da palavra do Senhor Jesus. Isto é fundamental. E nós jamais conseguiríamos chegar a ponto algum se não partíssemos e se não partirmos da palavra de Deus. Por exemplo, em João 3,30, nós lemos aqui na palavra: importa que ele cresça e que eu diminua. Palavras de João Batista. Por isso, naquela ocasião, meditamos sobre Jesus e eu, ele maior, eu menor. Depois fomos para João, capítulo 15, versículo 5. Jesus afirma: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. O ramo que em mim não dá fruto, esse o Pai corta ou poda para que dê mais fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E então refletimos em algumas meditações sobre Jesus e eu. Ele tudo, eu nada. E hoje vamos a João, no capítulo 14, versículos 12 a 14. João 14, 12 a 14. E eu gostaria que, sendo possível, você acompanhasse, lesse comigo a palavra do Senhor, da sua Bíblia impressa ou do seu aplicativo, onde quer que você o tenha, para baixar a palavra de Deus. João 14, 12 a 14. E a palavra nos diz o seguinte: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o darei. Então, aqui nós temos a nossa reflexão para este dia do Senhor, para este culto, e o culto às 18 horas, Jesus e eu. Ele fazendo menos, eu fazendo mais. Aparentemente, uma verdadeira contradição das 2 outras reflexões, não foram apenas 2, mas dos outros 2 subtópicos em cima dos quais nós refletimos. Jesus, ele maior, eu menor, ele tudo, eu nada. E agora ele fazendo menos e eu fazendo mais. Mas isso decorre exatamente do que ele disse. Se vocês crerem em mim, vocês farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores. Aquele que crê
fará também as obras que eu faço e outras maiores. Então, hoje, estamos pensando sobre isso. Jesus e eu, ele fazendo menos, eu fazendo mais. E com você é a mesma coisa. Na sua vida, Jesus fazendo menos, você fazendo mais. É evidente que estes dois versículos estão dentro de uma sequência de ensinamentos de Jesus. Nós hoje dispomos da palavra de Deus dividida em capítulos, 1189 capítulos e versículos. Em linhas gerais, 31.102 versículos, todos eles capítulos e versículos, distribuídos pelos 66 livros da Bíblia. Acontece que nem sempre foi assim. Somente a partir do século IV é que começaram as primeiras iniciativas para agrupar o texto que até então era corrido, vamos assim dizer, fluente da palavra de Deus, nenhuma divisão em capítulo ou em parágrafo ou em versículo, mas para fins até mesmo de liturgia, dos cultos, começou-se a pensar em agrupar versículos, até mesmo para facilitar a leitura da palavra de Deus. Isso no século IV é que estas iniciativas começaram. Mas a primeira Bíblia, completamente dividida em capítulos e versículos, como nós conhecemos hoje, surgiu em 1560. Foi publicada na Suíça e é conhecida como a Bíblia de Genebra. Então, desde 1560, nós temos a palavra do Senhor dividida nestes capítulos e versículos. Mas toda vez que nós lemos a palavra e estudamos a palavra, nós precisamos sempre prestar atenção ao contexto. Aliás, isto é um fato comum que vale não apenas para a leitura e o estudo da palavra de Deus, mas para quaisquer estudos e pesquisas. É sempre importante a gente manter o contexto para que aquele versículo, aquela frase possa fazer sentido dentro da articulação textual, isto é, do que o texto está dizendo. E como acabei de dizer, não apenas em relação à Bíblia Sagrada, mas a qualquer estudo que nós vamos fazer. Eu me recordo quando estava escrevendo a minha tese de doutoramento há muitos anos, um dos meus professores, ele sempre dizia: procure manter a sua vista sobre a floresta. Embora a sua tese seja sobre uma árvore, mas não perca de vista a floresta. Ou seja, mantenha a sua pesquisa dentro de um contexto maior. Então, estes dois versículos que lemos, ou três, versículo 12, versículo 13, versículo 14, eles fazem parte do capítulo 14 do Evangelho de João, que faz parte do Evangelho de João. Então, quando João escreveu este evangelho, era um texto absolutamente corrido, isto é, tudo vinha do começo ao fim, sem quaisquer divisões. Seria o mesmo que hoje, por exemplo, você receber um e-mail e dividir o e-mail em vários parágrafos e ler um parágrafo por dia. Não é assim que acontece. Quando você e eu recebemos um e-mail, ou quando recebemos, por exemplo, uma mensagem no WhatsApp, se bem que no WhatsApp a mensagem é sempre breve, ou deveria ser breve, mas é sempre menor. Mas em termos de e-mail, não. Ele corresponde a uma correspondência, a uma carta eletrônica, como anos atrás, até hoje, mas em menor escala, recebemos cartas. Então, a carta, quando nós recebemos uma carta ou um e-mail, a gente lê logo tudo. A gente não vai deixar para cada dia a leitura de um parágrafo. Mas isso fazemos com a Bíblia. Isto é, lemos apenas aqueles 2 versículos, apenas aqueles 4 versículos, mas e o restante? Então, o capítulo 14, ele é extraordinário nos ensinamentos que ele nos dá. E eu gostaria que nós nos detivéssemos agora, nesta manhã, neste contexto maior em que os versículos 12, 13 e 14 estão inseridos. Quando Jesus diz que aquele que crê em mim, está aqui, em verdade eu lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará,
porque eu vou para junto do Pai. Isto está dentro da floresta, como dizia aquele meu professor. Quando você lê, então, o capítulo 14, que é distinto, por exemplo, do capítulo 13, onde você tem a instituição da ceia, você tem a revelação que Jesus faz, ou a identificação de quem seria o seu traidor, e depois, então, a vida segue para Jesus e os seus discípulos, e no capítulo 14, ele fala agora de maneira doutrinária, vamos assim dizer. E ainda dentro do capítulo 14, como também no 16, a gente vai encontrar a reflexão de Jesus, a explicação de Jesus sobre o ministério do Espírito Santo. Mas neste capítulo 14, a partir do versículo 1, o Senhor Jesus, ele fala sobre o seu ministério, sobre a sua missão, sobre a sua identificação. E isso é muito importante quando chegamos, então, à afirmação dele, que é uma afirmação muito poderosa para você e para mim. Se você crê em mim, você fará as obras que eu faço e as fará maiores. Daí, então, Jesus e eu, ele fazendo menos e eu fazendo mais. Vamos começar, então, com o versículo número 1 e vamos até o versículo número 11 inicialmente, pois nós temos aqui definições de Jesus. Versículos 1 a 6, nós temos uma definição a partir dos lábios de Jesus, da sua própria missão. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nesses primeiros 6 versículos do capítulo 14, Jesus declara a sua missão e identifica com precisão a finalidade da sua vinda a este mundo e daquilo que lhe fora dado para fazer. E ele começa com uma tônica de conforto e de consolo, que o coração de vocês não fique angustiado. Note bem, nós temos vivido praticamente 11 meses a esta altura de coração angustiado, ou não é verdade? Nós temos vivido 11 meses de coração buscando esperança a cada dia. Possivelmente na sua vida, na minha vida, nós não passamos por uma situação como esta, em que a cada dia, literalmente falando, nós estamos querendo alguma esperança, nós queremos algum tipo de consolo, algum tipo de lenitivo, algum tipo de ajuda espiritual. Isto tem acontecido desde meados de março do ano passado. De maneira assim exata em termos dos nossos cultos, desde o domingo, dia 15 de março. Desde então, vamos dizer, a cada dia, estamos sempre ligados nos noticiários, estamos sempre lendo ou jornais impressos, ou jornais que estão na internet, procurando uma palavra que seja de esperança, uma palavra de alento, de encorajamento, que nos diga, bem, amanhã vai terminar, ou depois de amanhã vai chegar ao fim. Agora, com o processo de vacinação, como já está acontecendo em todo o Brasil, eu não estou me referindo ao mundo todo, porque no mundo todo também, vamos pensar apenas no Brasil. Mas se você estiver fora do Brasil também, onde você neste momento se encontra, trouxe este processo uma esperança notável, extraordinária, para todos nós. Para todos nós. Porque agora é como se nós pudéssemos ver de maneira muito objetiva a luz no final do túnel. Pode ser que eu ainda precise de algumas semanas, por exemplo, no meu caso, eu creio que mais umas 6 semanas, não sei, chegará o meu dia ou o nosso dia de vacinação aqui em casa. Para outros,
com uma faixa de idade mais elevada, já começou nessa semana passada. E agora outros vão entrar na escala das próximas semanas. E você, talvez um pouco mais adiante, em março ou em abril, eu não sei. E você sabe que você deve ter visto onde está o seu dia de vacinação dentro do plano do Estado, ou mais especificamente do município em que você se encontra. Mas o fato é que nós estamos vivendo dias de esperança. Puxa vida, finalmente a vacina já está sendo dada, já temos milhares e centenas de milhares, se não mais de 1 milhão aqui no Brasil, que já recebeu a vacina, e mais cedo ou mais tarde eu vou receber a minha, você vai receber a sua, sejam 2 doses, ou dependendo da vacina, provavelmente no futuro, 1 dose apenas, mas seja o que for. Seja a primeira dose agora, a segunda daqui a 15, 20, 30 dias, não importa. A gente já se sente com esperança. Então é a primeira vez neste quase 1 ano que a esperança realmente está batendo forte dentro de nós. Mas a palavra do Senhor já nos diz, há 21 séculos, não se turbe o coração de vocês, que o coração de vocês não fique angustiado, não fique comprimido. Vocês creem em Deus, então creiam também em mim. Jesus estava ali procurando dizer a eles de maneira muito clara: olha, se vocês têm fé em Deus, tenham fé em mim também, porque eu sou o Pai aqui com vocês, como ele vai dizer poucos versículos depois. Esperança para nós é muito mais do que uma expectativa, é muito mais do que otimismo, do que pensamento positivo. Muitas vezes eu vejo pessoas falando sobre fé como se fosse um pensamento positivo. Não, mas não é, não. Isto é Deus que coloca em nosso coração. E Jesus diz: não deixe que o seu coração se angustie. Você crê em Deus, então creia também em mim. Ainda que a minha data de vacinação seja daqui a 1 mês, ou 2 meses, 3 meses, ou 6, 7, 8 meses, eu não sei. O importante é que o meu coração esteja firme em Jesus, para que ele tome conta da minha angústia. É isto. Ele diz isto: não permita que o seu coração fique angustiado. Ou, em outras versões, não se turbe o vosso coração. E então ele fala que na casa do pai dele há muitas moradas, e quantas vezes em momentos de despedida de nossos familiares que faleceram com fé em Cristo Jesus, cerraram os seus olhos para este mundo, mas a fé estava no seu coração. Nós dizemos: partiu para a casa do Pai, está com o Pai, porque Jesus fez esta promessa: na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse isto, eu teria dito a vocês. Agora saibam de uma coisa: eu estou preparando lugar para vocês, um lugar para vocês. E quando eu retornar para o meu Pai e preparar este lugar, eu vou voltar. Eu vou voltar e vou levar vocês para que vocês estejam comigo. Meu irmão e minha irmã, não apenas os seus queridos que já estão na eternidade e que cerraram seus olhos para este mundo com a sua fé em Jesus, não apenas eles estão lá, na presença de Jesus, muito mais vivos do que você e eu estamos vivos aqui. Eles estão na presença da própria vida. Você e eu também estamos a caminho do mesmo lugar, das mansões celestiais, garantidas por Jesus, porque foram preparadas por Jesus. Então Jesus diz: que o seu coração não esteja conturbado, perturbado, angustiado. Você crê em Deus? Então creia também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Já estão essas moradas aguardando você e a mim, a nós, para estarmos para sempre com Ele. Mas Tiago, naturalmente, ou melhor, Tomé, diz: Senhor, nós não sabemos para onde tu estás indo, e como é que vamos saber o caminho? E dos lábios do Senhor Jesus vêm estas palavras que têm atravessado séculos e milênios desde então: eu sou o caminho,
eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para aqueles que estão perdidos, desnorteados, sem rumos, eu sou o caminho. Para aqueles que se sentem enganados, ludibriados, ou para aqueles que vivem da mentira, eu sou a verdade para acabar com qualquer engano. E para aqueles que temem a morte e pensam que quando falecerem tudo vai acabar aqui mesmo, eu sou a vida. E tem mais, Jesus continua. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser através de mim. Jesus se coloca como este acesso exclusivo. E mesmo num período em que tantas ideias surgem, e você as conhece muito bem, ideias sobre a pessoa de Jesus, ou ideias sobre como chegar a Deus, Jesus deixou isto tão claro, meridianamente claro. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É popular dizer-se que todos os caminhos levam a Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. É Ele. Ele diz, eu sou a porta. É Jesus nesta sua afirmação. Note bem, essas afirmações todas fazem parte deste conjunto de definições que antecedem o versículo 12, quando ele diz, aquele que crê fará obras ainda maiores do que eu. Depois, a partir do versículo 7, Jesus fala sobre a sua identificação com Deus. Está claro que o final do versículo 6 já fala disso, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas no versículo 7 em diante ele diz, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Interessante que Tomé perguntou, Senhor, quem é o caminho? Nós não conhecemos onde está o caminho. E agora é a vez de Filipe dizer, Senhor, mostre-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Nesses versículos 7 a 11, Jesus demonstra a sua identificação com Deus. Como nós encontramos na palavra do Senhor, isto afirmado e confirmado, reafirmado de maneira plena e clara. Jesus diz, Filipe, eu tenho andado com vocês durante tanto tempo e você ainda me pergunta, mostra-nos o Pai? Então, creiam em mim, porque tudo aquilo que eu digo é testemunho do Pai. Tudo aquilo que eu faço é obra do Pai. Então, vocês creiam em mim, porque as obras são as mesmas. Creiam, como ele disse, pelo menos por estas obras, que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Por exemplo, em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15, creio que você conhece bem este texto, mas Colossenses 1,15, e todo o capítulo número 1, particularmente a partir do versículo 13, do primeiro capítulo de Colossenses, tem a ver com a excelência de Jesus. Mas ele afirma no capítulo 15, ele, isto é, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A palavra imagem que o apóstolo Paulo aqui usa é a nossa palavra ícone, que é uma palavra muito usada, muito difundida e que tem diferentes conotações, acepções. Quando nós dizemos fulano de tal ou cicrana é um ícone,
estamos dizendo é alguém que nós reputamos como uma referência, é alguém que realmente se destaca, é alguém a quem ouvimos com respeito, é um ícone, é uma representação praticamente daquilo que a pessoa faz. É a mesma palavra, icon, no grego, ou eikon, dependendo da pronúncia que se queira dar, que o apóstolo Paulo usa aqui. Jesus é o ícone, a representação do Deus invisível. É um protótipo, esta palavra, do qual não apenas surge uma representação, mas também do qual se extrai essa representação. Então, Jesus é o ícone de Deus, não apenas como a imagem do Deus invisível, como diz Paulo, aqui na tradução na língua portuguesa, não apenas a representação, olhando para Jesus, eu tenho ali o ícone, eu tenho uma representação, mas é uma palavra que quer dizer esta representação vem, é extraída deste próprio ícone. Então, Jesus não era apenas uma mera representação de Deus, mas era o próprio Senhor, porque do ícone se extrai essa representação. Nós vemos, por exemplo, em Hebreus, no capítulo número 1, uma outra referência muito clara à pessoa de Jesus, como esta representação, este ícone perfeito, não apenas na aparência, como também na essência do próprio Deus. Antigamente, começando com o versículo número 1, Hebreus capítulo 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, referindo-se a Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Que coisa extraordinária! Representação exata. Não há nenhum defeito, não há nenhuma sombra que possa mudar um pouco, não. É a representação exata. E, neste caso, o autor usa a palavra caráter, que quer dizer expressão, representação perfeita e também caráter interior. É interessante como o autor aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, embora usando duas palavras diferentes, usam palavras, Paulo, a palavra icon, ou o nosso ícone, e aqui caráter, o nosso caráter. Duas palavras distintas, mas que querem dizer, significa não apenas a representação do ponto de vista da imagem, do ponto de vista da aparência, mas também do caráter interior, da essência interior. Jesus é Deus. Isto é o que nós cremos. Jesus é Deus. E ele diz isto a Filipe e aos demais em João 14, conforme acabamos de ler. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como você está me dizendo, então, mostra-nos o Pai? Numa época em que tantas ideias surgem sobre a pessoa de Jesus, em que ele pode ser alguém muito iluminado, alguém que tem um relacionamento especial com a divindade, a palavra de Deus é clara. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, o próprio entre nós, o próprio como nós, o próprio conosco. Isto Madrigal acabou de cantar, glória, aleluia, e mencionou claramente a palavra Emanuel, Deus conosco. Este é Jesus, a quem servimos. Este é Jesus, a quem confessamos como Senhor e Salvador pessoal. Então, quando nós dizemos Jesus e eu, ele fazendo menos e eu fazendo mais, o pano de fundo, o contexto é este.
O Deus encarnado, que faz uma afirmação gloriosa e incrível. Se você crê em mim, você fará coisas maiores do que eu faço. É ou não é extraordinário? Meu irmão e minha irmã, você que crê em Jesus de todo o seu coração, ele capacita você para fazer obras maiores. Então você pode dizer, como eu posso dizer com toda referência, Jesus e eu, ele fazendo menos e eu fazendo mais. Por quê? Porque é ele quem afirma isso. O Deus encarnado. O Deus que veio para me buscar e salvar, e a você também. Aquele que afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque tu falas ao nosso coração através da tua palavra. E nesta hora eu te suplico que confirmes, consolides esta palavra em cada um de nós. Prospera, Senhor, aquilo que está diante de nós. E coloca em nosso coração esta firmeza de fé, de que se nós cremos em ti como de fato cremos, obras maiores faremos. E isso tem acontecido desde então, em cumprimento àquilo que o Senhor nos disse. Abençoa cada irmão e cada irmã presente a este culto. Abençoa a tua igreja em todo o mundo, Senhor. Ajuda-nos a compreender esta palavra e a praticar esta palavra, fazendo estas obras maiores. E se você ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador pessoal, aceite Jesus agora como caminho, verdade e vida e repita no seu coração, com fé, as palavras que eu vou dizer. Senhor Jesus, muito obrigado porque tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és o único acesso ao Deus único e verdadeiro. Eu te aceito, eu te confesso como meu Senhor e Salvador pessoal. Senhor Jesus, aceita-me, perdoa os meus pecados, purifica a minha consciência. Muito obrigado pelo milagre do novo nascimento. No teu nome eu oro. Amém. Se você tomou esta decisão, mande-nos uma mensagem pelo nosso WhatsApp. É o código de São Paulo 11 94295 9392. Ou coloque aí no chat: eu também creio em Jesus a partir de agora. Eu recebo Jesus e confesso Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Ou mande através do nosso aplicativo. No nosso aplicativo há ali um dispositivo em que você pode nos informar isso. E nós faremos o nosso melhor para dar a você toda a orientação, para que a sua fé continue firme e forte em Jesus. E agora, para todos vocês, recebam a palavra de Deus em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 25. Ora, que o Deus de paz nos santifique em todas as coisas, e que o nosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. A gente se vê às 18 horas. Amém.